importantíssimo: família e Deus. Porque se nós temos um Deus maior, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar e passou-se por tantas provações, que morreu crucificado, depois ainda de ser dito como se fosse rei, né, por Herodes e pelo povo em questão da época, e foi crucificado. Quem somos nós para ainda ficar reclamando da vida, né? Porque uma pessoa tão boa como foi Jesus Cristo, que foi o nosso Messias, o nosso guia, e até hoje é, há mais de 2000 anos, como que uma história perdura por 2000 anos? Obviamente, aconteceu, então eu tenho fé nisso. Então Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está por nós. Estamos começando mais uma SonaCast, eu sou Ney Rodrigues e hoje a gente vai conversar aqui um pouco com o Frederico Amorim, dentista e empresário aqui na cidade de Cláudio. Frederico, seja bem-vindo aqui no SonaCast. Muito obrigado, Neyzinho, é uma oportunidade muito grande estar aqui com você e obrigado pelo convite. Você tem que estar no SonaCast. É quase impossível ter o SonaCast e não ter você aqui. Você é um empreendedor, você é um empresário, você como dentista é bem conhecido aqui. Então, cara, não tinha como não ter você aqui nessa mesa. Mas antes mesmo da gente entrar aí nesse sistema do empreendedorismo seu, me conta aí quem foi o Frederico antes mesmo de qualquer empreendimento, antes mesmo da odontologia. Então, meu nome é Frederico Amorim, né? Sou cirurgião dentista formado aí agora há 11 anos atrás. Então, é o seguinte, eu trabalhei durante a minha infância na zona rural, capinava roça lá do meu pai, batia pasto, isso jovem, quando criança. E também já cheguei a vender picolé também, quando tinha os festivais, aqueles famosos festivais lá na comunidade de Ribeirão do Servo, pra lá de Monsenhor João Alexandre, pra lá de Corumbá. Era uma coisa fantástica, porque com isso eu aprendi a valorizar o dinheiro, aprendi a trabalhar, aprendi a tirar ali um sustento que fosse para que eu pudesse comprar minhas coisas, comprar roupa, comprar tênis, comprar sapato, e com isso eu fui tendo a valorização do dinheiro, né, realmente, para você não gastar com coisas banais. Com isso fazia-se aquela poupança. Minha mãe e meu pai criaram uma conta poupança na Caixa Econômica Federal. Eu ia lá, depositava um pouquinho todo mês, quando precisava retirava um pouco de dinheiro, mas sempre mantendo com isso para poder ajudá-los também em casa e também comprar as minhas próprias coisas. Então, para mim foi uma coisa fantástica. Desde criança eu gostava também de gerenciar até mesmo pequenos negócios, vender, porque pra gente ser hoje que nós somos no mercado, a gente precisa de vender também. Sim. Necessariamente vender coisas de qualidade, vender produtos de qualidade dentro da clínica, vender também tratamentos de qualidade, que a gestão em saúde é importante, né, para as pessoas, cuidar do sorriso, cuidar da mastigação, cuidar de tudo, né, principalmente porque muitas pessoas quando vão no consultório vão com medo, né? Não ficam querendo fazer um tratamento por medo ou por às vezes falta de acessibilidade no pagamento. Então, desde jovem, sou o Frederico Amorim, criado numa família aí com 2 irmãos, o João e o José. Meu pai, Joãozinho do João Trator, minha mãe, a Rosária, todos lá de Ribeirão do Servo. Hoje os meus 2 irmãos também estudaram. Um é médico, o doutor João, o outro é veterinário, o doutor José Elias. José também está aqui na cidade. E é isso, desde criança, desde jovem, busquei trabalhar e buscar o que é importante para mim e para minha família. Então, toda essa experiência aí hoje que você tem, ela começou lá atrás. Lá atrás, com certeza. Capinando lote. Lote, batendo pasto, trabalhava pro meu pai pagava a gente também, era pouco, mas pagava, que era como se fosse um incentivo. Quantas vezes, na maioria das vezes, a gente chegava da escola que era de manhã, estudei primeiro na escola de Ribeirão do Servo, depois de Machadinhos, depois já um ensino fundamental ali, ensino posterior, foi em Cachoeira, Monsenhor João Alexandre e Cláudio, no Quinto Alves. A gente chegava, trabalhava na roça, quantas vezes, às vezes a gente ficava com preguiça, quebrava o cabo da enxada para não trabalhar naquele serviço. Então para mim foi um incentivo para sair, para estudar, sabe? Entendi. Muitas vezes a gente fazia isso, não queria trabalhar na roça, mas isso foi um incentivo, para que assim a gente pudesse sair e buscar o estudo. Que bacana. Então foi ótimo.
Que bacana. Foi bom. E aí você começou os seus estudos e se formou e já entrou já no mercado? Como foi? Foi no ano de 2013 que eu me formei, conforme eu disse aí, 11 anos atrás. E o tempo passa rápido, Neizinho, porque eu trabalhei primeiro aqui em Cláudio, eu atendia no consultório em parceria, foi muito bom esse aprendizado. Depois eu trabalhei com a doutora Lourdes Prado, doutora Lourdes, filha da dona Jura, do pessoal do Entorrado, sabe? Então ela me deu a oportunidade, trabalhei lá no consultório dela por muito tempo. Ela me concedeu a oportunidade, às vezes eu atendia lá, não pagava nada pra ela de mensalidade, mas ela deixava eu atender e me ensinou muito. Nesse tempo que eu estive lá com ela, foi muito importante. Eu já estava fazendo a especialização em implante em Alfenas, trabalhei durante 4 anos no PSF, no posto de saúde da prefeitura, que é Cachoeira e Corumbá. Com isso eu tive uma experiência grande dos atendimentos clínicos, limpeza, restauração, tratamentos mais simples, extrações simples, durante 4 anos. Depois, feito isso, eu tive um atendimento no consultório da doutora Lourdes, continuei, montei o consultório dentro do consultório dela, seriam 2 consultórios, o dela e o meu. Depois, feito isso, eu fui pro Bela Vista, onde já existia um consultório. Quem atendia lá, uma colega, a Mariana, filha do Capado, atendia lá, que o consultório era meu, eu alugava pra ela, e foi dando certo. Falei, opa, vamos ter que expandir a clínica. Então eu deixei de atender na Rua Itaúna, no centro, com a doutora Lourdes, e atendi também em outro consultório, em outra clínica no centro, e transferi tudo pro Bela Vista. Então atendi no Bela Vista. Com isso estava eu, a Mariane, a doutora Mariane, tiveram outros colegas, os dentistas de aparelho, passaram-se outros colegas, e hoje constitui-se a clínica, que é o Instituto Doutor, no Bela Vista. Entendi. E deu muito certo. Então, graças a Deus. Toda essa parte construída lá de trás. Lá de trás, isso, há 11 anos atrás. Primeiro atendimentos particulares, às vezes sem pagar a locação, mas também PSF, indo nas escolas, ensinando para as crianças escovação, fio dental e tudo mais. E, cara, e por que você decidiu se tornar dentista? E, tipo assim, vamos pôr assim, ó, isso já era um sonho seu ou da sua família? Como foi? Então, na verdade é o seguinte, eu tenho um primo que é dentista na cidade de Vinópolis e ele é muito bem quisto lá. Ele chama Dr. Everton Azevedo. Então eu gostei muito da profissão porque eu ia lá, colocava aparelho. Falei, não, é muito legal essa profissão. Você transformar o sorriso das pessoas através de um aparelho, através de restaurações, clareamento, tratamentos que trazem comodidade para o paciente, para ele não ter dor, para ele poder viver bem. E também, nós fomos criados na roça ali na zona rural, Ribeirão do Servo. Existia também os dentistas que iam lá do PSF, eu achava bonito também aquilo, aquela profissão, certo? Até quem ia na época era o Dr. Clébio Secote. Então eu gostava da profissão, achava o máximo. Bem como o meu colega, que também é colega de profissão, hoje o meu primo de Divinópolis. E levar aquele cuidado, sabe, aquela transformação. Eu gostava da profissão, eu falava, vou ser um profissional da saúde. Não saberia qual dizer no momento. Que isso aí foi entre 12 e 13 anos de idade. Aí eu fui criando o vínculo à profissão e pesquisando. Falei, opa, acredito que dentista vai ser legal. Mas também tinha que ver a viabilidade financeira, né? A gente pagar. Não era fácil. Hoje em dia se torna mais fácil. Existe financiamento, tem muitas faculdades. Então eu fiz lá em 2008, fiz o Enem. Então o Enem eu consegui fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio e passei com bolsa em Alfenas. Aí eu consegui a bolsa e fui para Alfenas e estudei lá durante 4 anos, certo? 2009 eu entrei, formando em 2013, com bolsa integral do ProUni. Foi isso. E lá, naquela época, hoje já é difícil já a pessoa sair já da faculdade, formada e tudo, e entrar no mercado. Na sua época, eu creio que ainda era um pouco mais difícil, mas, cara, quais foram esses desafios lá no início? Os desafios principalmente para as pessoas que às vezes vão para distante de casa, que é uma cidade que gira daqui em Alfenas em torno de uns 300 quilômetros, não tinha ônibus direito para ir, não tinha que ir até Oliveira, o meu pai levava até Oliveira para depois chegar em Alfenas, carona quase não existia, tanto é que o deslocamento com o ônibus era caro, ou com carona também se tornava caro. Às vezes eu ficava 2, 3, 4, 5, 6 meses sem vir aqui, então eu ficava chorando lá no apartamento, triste, por não poder vir fim de semana, porque a escola, a faculdade, segunda a sexta até a tarde, depois na segunda de manhã já teria que estar lá, né? Então é a distância, você chora, o pai não, é o lugar que o filho chora e o pai não vê. Quando às vezes eu vou nas escolas falar sobre a profissão, o pessoal convida bastante e eu vou, graças a Deus, o que eu falo para os alunos, para os estudantes? É o lugar, cidade universitária, tem muita festa, tem muita farra, mas é o lugar que o filho chora e o pai não vê, certo? Entendi. E isso acontece demais.
principalmente por questão financeira e principalmente pela distância e o sentimento de saudade. É o que mais acontece com a família. Vamos por assim, mas aí pra você entrar no mercado, Certo. depois de formado, foi complicado? Para que eu entrasse no mercado depois de formado, não é fácil. Por quê? Porque eu digo, hoje em dia, bem como anteriormente, o mercado seleciona os profissionais, aqueles que são profissionais bons, principalmente pela dedicação, pelo compromisso e pelo cuidado com as pessoas. Principalmente mais pelo diálogo também. Então, se você não saber conversar com o paciente, você não souber conversar com o seu cliente também, Sim. isso aí pode te inibir pessoas ou potenciais pacientes, Certeza. certo? Além do que, você tem que executar um trabalho técnico adequado para levar qualidade para a pessoa, certo? Não adianta você atender bem, você conversar bem, Não você saber falar trabalhar. bem e não saber trabalhar. Isso em todas as profissões. Então não foi fácil entrar no mercado de trabalho. Então quando você se acomoda, eu vejo que hoje em dia existem muitas pessoas acomodadas que estão no mercado de trabalho, são boas, mas você não pode acomodar. Tem que buscar transformações, buscar trazer tecnologia, você buscar aquilo que é sempre o seu melhor. Porque se você se acomoda, isso é um perigo extremo. Então você tem que viver como se houvesse sempre uma crise dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, que essa crise faça você crescer. Porque a pessoa que se acomoda, ela se perde. Não é que ela perde para o outro, ela perde para ela mesma. Entendi. Então você tem que estar sempre buscando qualidade, buscando garra, correndo atrás dos objetivos e colocando metas. Você chegou numa meta, você tenta cumprir outra meta. Não parar naquilo. Não achar que tá bom, não achar que é dono da verdade. A gente precisa uns dos outros. Eu, particularmente, eu entendo da minha profissão. Bem como tem outros colegas que estão lá na clínica. Nós vamos chegar nesse mérito aí. Eu tenho também as secretárias, que são excepcionais. Elas me ajudam muito. A Sirlene, por exemplo, que é a minha gerente. A Heloísa, que é a secretária e recepcionista. Eu ouço muito elas, porque elas são também experientes. São mais velhas que eu, e eu as ouço também, no sentido de experiência e de entendimento, que são a porta de entrada da clínica. A recepção. Se ali já não atender bem, dali já nem passa, já volta. Já volta. E é uma coisa que eu sempre tô falando aqui, sempre já tá isso que tá na mesa. Não adianta você ser bom, igualzinho você falou, e não saber atender. E não adianta você ser um cara muito bom pra atender e seu serviço ser ruim. É um conjunto. E sempre, outra coisa que a gente sempre coloca aqui na mesa é o seguinte, a gente trabalha com pessoas. Então, tipo, eu sempre dou o exemplo meu aqui. Eu não trabalho com carro, eu trabalho com pessoas. O carro, ele não vem sozinho, buzina aqui, conversa comigo e fala a dor dele. É igual você, não tem como, a pessoa tem que ir até você. Então, se você não entender de pessoas, cara, não adianta, você não vai fazer nada. E o que te motivou a abrir a sua própria clínica? Daí você já estava entrando, você já no mercado, tudo passo a passo. O que te motivou a abrir sua própria clínica? O que me motivou a abrir a minha própria clínica, hoje, eu respondo, é você ter tratamentos de qualidade, tudo em um só lugar. Porque eu buscava isso quando eu era paciente. Tratamentos médicos, odontológicos, psicológicos, dentre outras áreas. Exemplo, depilação a laser, que hoje em dia nós temos. Ir tudo em um só lugar. É tão bom quando você vai em um shopping e você estaciona o seu carro, você chegou, estacionou, é bem atendido, é bem recepcionado, e lá você encontra inúmeros itens, inúmeros objetos para compra, bem como uma clínica, onde você encontra inúmeros profissionais qualificados, atenciosos, também desde a recepção, desde a chegada do paciente. Isso você ganha muito, o paciente e os profissionais, porque você consegue suprimir ou ainda suprir inúmeras necessidades de quem busca. Sim, com certeza. Então isso é fantástico. Isso que me motivou, porque eu tinha essa vontade de ir em um local onde eu poderia ser bem atendido, ser bem recepcionado e ter confiança no tratamento, tanto odontológico, médico, no geral, certo? Certo. E buscar sempre mais, porque ainda não estou satisfeito. Eu preciso melhorar. Nesse caso, muitas coisas. Você viu a oportunidade seguinte, cara, eu sou dentista, mas eu posso ter tal profissional. E quais serviços adicionais você colocou nessa grade sua aí? Então vamos lá, os serviços básicos são médicos odontológicos. Já as especialidades são na odontologia. São todas as especialidades. Exemplo, clareamento, restaurações, limpezas, tratamento gengival, harmonização orofacial, cirurgias de siso, implantes, tudo em odontologia. Certo. Desde o básico ao avançado. Tratamento médico especializado em oftalmologia. Tratamento médico de clínica geral, para atendimento de crianças, adultos e idosos. Certo. São os clínicos gerais. Tratamentos psicológicos, que aí nós temos dois profissionais que são recepcionais, a Miriam e o Renato. Então, o Renato, ele atende as pessoas
que é o TCC, por exemplo, Sim. Terapia Cognitiva Comportamental. A Miriam já tem a área de especialidade dela também, desde o atendimento de adolescentes, adultos e idosos. Já a área da depilação a laser, que é uma área também nova, nós temos a Beatriz fazendo a depilação. E, o mais importante, com o laser todos os dias. Entendi. Não tem laser day todos os dias. Não é um laser que você tem que marcar ali um Não. dia, um cara... Se a pessoa quiser ir amanhã, 7 da noite, ela vai. Que aí amanhã, 8 da noite, ela vai. Bem como os profissionais que já estão lá também todos os dias. Outra coisa importante, exemplo, aberto de 8 às 19 horas. Não fecha pro almoço. É, isso aí. A clínica nunca tá fechada. Isso. Ela fecha sábado e domingo, certo? Mas de segunda a sexta, de 8 às 19 horas, você pode ir lá que tá aberto. E tem profissional em atendimento. E as salas todas em atendimento, ou quando não estão, é porque, por exemplo, o oftalmologista está, e aí nem cabe, às vezes, os profissionais nas salas. Entendi. E isso cai-se, como se diz o outro, no nicho do AssonaCast, que é a parte do empreendedorismo. Então, você começou lá atrás, trabalhando para outras pessoas. Nisso, você foi vendo o mercado. Você foi vendo o que tinha, o que não tinha, a brecha que tinha. Nisso, você foi se especializando, foi ficando conhecido, foi ficando financeiramente mais tranquilo. Pô, você falou o seguinte, caramba, dá pra mim montar isso. Então, isso já é, assim, do empreendedor mesmo. É ver uma brecha no mercado, abrir de um jeito que aquilo tenha qualidade, tenha constância e que seja responsável no que tá fazendo. É igual, você contando aí, como se diz o outro, você fechou o círculo certinho. Então, a pessoa entrou ali, se ela chegou até você, ela já tem a sua confiança, né? Ela não foi por acaso. Não. E ela chegando ali, ela já tendo a sua confiança, qualquer um dos outros profissionais que também são com credibilidades grandes, mas a confiança tá na clínica. Isso é muito bacana. Eu sempre falo que é o seguinte, é o que você falou, não acomodar. Você poderia muito bem ficar só no consultório, mas você viu além. Sim, com certeza. Tanto é que hoje em dia a gente está buscando ainda outras prioridades dentro da clínica. Precisam de ser melhoradas. Pelo fato de nós termos ainda muitos profissionais, nossa demanda é grande, a gente às vezes não consegue atender a demanda semanalmente, aí as consultas ficam mais distantes. Entendi. Não porque a gente quer demorar na consulta, mas é porque a gente quer ter qualidade também, trabalhar sem correria. Então isso é importante. E não acomodar, é o que eu disse. A gente tá vivendo como se fosse, vamos dizer assim, em crise, tá sempre buscando, certo? Se você ficar acomodado, o próprio mercado vai te selecionar e vai te tirar. Duas verdades. Uma é você ter agendamento, ter controle de todo o seu serviço. É que ali você consegue prestar um serviço de qualidade, que é uma coisa também que eu tenho a agência 3X e várias reuniões que a gente vai fazer, sempre eu falo com os empresários o seguinte, não, mas eu sou a melhor qualidade da cidade. Eu falei, a qualidade, ela não é um meio de você negociar. Desde que você presta serviço ou você vende um material, ele tem que ter qualidade. Então, quando você fala assim, eu sou a melhor qualidade da cidade, não, a qualidade é tua obrigação. Agora, qual é o teu diferencial? O seu diferencial, ele é negociável, ele é vendido, mas a parte da qualidade, não. A qualidade você não pode negociar ela, vender ela é uma obrigação sua. E quando você trabalha agendado, você não tem correria. Não. Você não fica com um olho no gato e um olho no peixe. Não. Antigamente, eu trabalhava com a parte de acessório, o que parava na minha porta, a gente jogava pra dentro. Então, às vezes, a gente ficava pulando de carro em carro. Hoje em dia, eu trabalho igual vocês, eu até falo, eu trabalho igual dentista. Por quê? Eu não tenho correria. E nisso, você presta um serviço com nível muito mais alto, você tem muito pouco estresse, seu serviço não volta e você tem tempo pra conversar com a pessoa. Com certeza. Porque hoje em dia, o pessoal, eu tenho as redes sociais, aí o pessoal manda mensagem aqui. Exemplo, quanto é uma restauração? Não tem como você responder isso pra pessoa por redes sociais. Primeiro você precisa da consulta, levar o paciente. E outra coisa importante, você responder assim, claro, você pode ir até a clínica. Ou ainda as pessoas dizem assim, muitas pessoas que fazem propaganda, faça um orçamento sem compromisso. Então, se você diz isso para as pessoas, orçamento sem compromisso, o próprio nome já diz, sem compromisso. Sem compromisso. Pelo contrário, você tem que falar com a pessoa, venha que eu vou fazer sua consulta, diagnosticar para você um problema. Com isso, você vai ter o melhor atendimento da sua vida. Sim. Pode confiar no meu trabalho que com isso você vai ganhar muito. Você não estará gastando seu dinheiro, você estará investindo seu dinheiro em qualidade de vida, em saúde. Mudou. Seria o diferencial. E é o que acontece. Você levar qualidade de vida para as pessoas.
Então não pode existir essa palavra, orçamento sem compromisso, ou orçamento grátis. Isso aí tá fora de cogitação no Instituto Doutor, não existe isso. Você tem que valorizar o seu trabalho, mas também o paciente tem que valorizar o seu trabalho, como os seus clientes também. Senão não acontece a valorização e não é uma coisa adequada. Obviamente são materiais de baixa qualidade. Sim. E o atendimento também não vai ser bom. Com certeza. E no seu nicho, eu não sei se tem isso, mas no meu tem muito, na parte de acessório e automotivo em geral. Se não ficar bom, você não me paga. E se ficar ruim, você vai pagar? Eu sempre tô falando assim, fulano de tal falou lá na cidade tal que se não ficar bom, não vai cobrar. Mas se ficar ruim, ele vai voltar ao seu carro do jeito que era? E, cara, existe isso em vários nichos. Então, se não ficar bom, você pode ir embora pra casa, mas beleza. E aí, como é que nós ficou? É a mesma coisa do orçamento sem compromisso. Eu faço um orçamento sem compromisso pra você. Não pode existir esse tipo de frase pra quem é profissional. Isso. Obviamente. Então você tem que dizer pra pessoa, tudo bem, você tem um livre-arbítrio. Procure o que você acha que deve e faça o que seu coração pede, certo? Então, esse tipo de conversa ele nem pode existir para um profissional que é adequado e que busca excelência. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Quais avanços tecnológicos você implementou na sua clínica que beneficiam os seus pacientes? Não você, mas seus pacientes. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o escaneamento 3D, que ele acontece no Instituto Doutor. Exemplo, o aparelho Invisalign, que é um aparelho invisível. A pessoa não precisa, às vezes, ficar fazendo a moldagem, fazendo exames radiográficos periódicos, porque nós temos um scanner que faz um escaneamento da boca do paciente e, com isso, leva também um tratamento mais adequado para os pacientes que têm a predisposição e podem usar esse aparelho invisível, chamado Invisalign. Essa é uma inovação fantástica, nós somos pioneiros aqui na cidade de Cláudio. Que bacana. Outra inovação que acontece também para o Instituto, com relação também levando bem-estar e qualidade para os pacientes, é os pacientes irem até a clínica para fazer o primeiro exame ou exames radiográficos. Nós vamos começar agora, breve, os exames radiográficos na clínica. O paciente chegou à primeira consulta, vai fazer o exame radiográfico dentro do Instituto Doutor. Não precisa de se deslocar, ir a outras cidades ou ir em outros locais para que se façam. Isso é muito legal também. Já sai com um diagnóstico de cárie, com um diagnóstico, às vezes, de uma inflamação que está acontecendo através de um exame radiográfico, que é aquele que passa assim ao redor do rosto da pessoa, aquele que bate uma fotinha, que é o raio-x. Então, isso também é muito legal. Bem como outros que podem se tornar uma inovação, mas que são tratamentos que já existem. Exemplo, moldagem com materiais de boa qualidade, para confecção de placas de bruxismo, que nós confeccionamos no próprio consultório. Não precisa de mandar para o laboratório, pessoa que aperta muitos dentes. Sim. As placas oclusais nós fazemos na clínica. Tudo que for benefício para o paciente, questão de tempo, para ter agilidade para a entrega do trabalho, nós temos. Então não precisa de ficar demorando. Eu quero fazer uma placa, tô com apertamento, preciso do atendimento breve, tô com dor. Faz a moldagem hoje, busca amanhã, entendeu? Show de bola. São coisas que são importantes e dão agilidade e controle de dor e tratamento para o paciente. Porque a dor não tem horário, a dor não espera. Sim, ela não então tem que ser rápido, entendeu? Por que eu te perguntei isso, que é desse jeito, que beneficia o paciente e não você? Porque na maioria das vezes, muitos profissionais, eles colocam a tecnologia que é boa para eles, mas às vezes, e pro cliente, pro paciente, não. Sim, certo? Porque pode se tornar caro às vezes, isso. Né? E quando a clínica ou o profissional vê o paciente, certo? Isso muda tudo. É principalmente alguma coisa que dava dor no cliente, no paciente, e aí depois de uma tecnologia, faz aquela mesma coisa e não tem a dor. Cara, isso é ótimo. E dá agilidade também, né? Dá agilidade. Mas na verdade, olha pra você ver, o que eu falo com o pessoal lá do Instituto? Que a gente tem que estender um tapete vermelho pros pacientes, independente do paciente, certo? Primeira consulta, ou ainda se já são pacientes anteriores ou antigos, você estendeu um tapete vermelho pra pessoa ser bem recebida, sério, pra ela ficar feliz ali naquele atendimento. Tem que se sentir bem, né? Se sentir bem e se sentir única, porque as pessoas são únicas, ninguém é igual, não existe pessoas iguais no mundo, não existe o segundo Neizinho, não existe o segundo Frederico, existem pessoas que podem nos copiar ou ainda que nós podemos copiá-las. Sim. Porque o mundo hoje em dia vive muito de cópia. Uma coisa que tá dando certo, uma empresa que tá dando certo, pessoal, vai lá e busca a ideia. Se a ideia for boa, se ela for estratificada de forma correta, tudo bem. Mas precisa de um gestor, precisa de alguém à frente. Então é isso que é o diferencial. Precisa de ter alguém que tá ali, cutucando, com vara curta, até mesmo os colaboradores, ou até mesmo os pacientes que estão vindo. Porque todos os pacientes que estão lá no Instituto,
todos, independente. Eu conheço todos, as pessoas às vezes não sabem, mas eu sei a agenda de todos, eu sei todos os prontuários eu vejo, eu acompanho, porque afinal de contas eu sou responsável técnico pelo Instituto, doutor. Verdade. Não posso deixar passar em branco. E isso já entra aqui na minha outra pergunta. Quais são os desafios mais críticos de gestão diária de uma clínica dessa? Na verdade, a gestão diária, a gente tem que tentar fazer ela de dentro para fora. Porque eu digo o seguinte, vou dar um exemplo para você. Se há algum dia que às vezes o paciente vai até um instituto, ou até mesmo nós que somos profissionais do instituto, se nós não estamos bem, pode ser que isso atrapalhe o dia da pessoa. A mesma água fervente, que ela endurece um ovo cru, ele fica endurecido na água fervente, ele também amolece uma batata. Então depende do ambiente que você está. Então o ambiente onde você está, ele precisa estar um ambiente tranquilo, um ambiente ameno, você não levar os problemas da sua casa para o trabalho e não levar os problemas do seu trabalho para sua casa. Porque eu já sou um homem casado, tenho filho, tenho esposa. Minha esposa me ajuda muito também, a Natália. Ela me ajuda muito na clínica, eu pego muitas ideias dela. Apesar de não aparecer tanto, ela me auxilia com ideias. O meu filho, por exemplo, o Valentim, ele tá com 4 anos. Hoje eu dedico muito tempo para minha família. Apesar de querer dedicar mais, não consigo tanto quanto deveria. Mas esses são uns dos desafios que nós temos na gestão da clínica ou de qualquer empreendedor. Principalmente tá aqui, ó, na nossa cabeça. Você saber gerir, você saber fazer estratégia com pessoas, conversar e o principal, diálogo. A gestão começa através do diálogo, principalmente com os colaboradores e funcionários. Tendo diálogo, meu querido, você consegue tudo, obviamente que for bom. Que for ruim, pode ser que eles cheguem para você, ó, isso não é tão legal não, vamos tentar ajustar desta forma. Diálogo. Primeira coisa. Show. E uma das coisas que você falou aqui, a gente falou isso aqui, acho que foi semana passada, até uma menina de Divinópolis. O que acontece? O seu problema é seu problema. Sim. Não tem o seu cliente, o seu paciente, ele não tem culpa do seu problema. E muitas vezes, a gente deu exemplo aqui de lojas. Às vezes você entra numa loja e a vendedora vem, tipo assim, com a avó no toco ali, entendeu? Então, tipo, cara, que culpa que você tem? Então, se eu entrei na sua clínica ali e eu fui bem recebido, tudo certinho, então, beleza. Entrei no seu consultório, você tá com algum problema. Esse problema, ele ficou fora da clínica. É ali onde que a gente incorpora ali o personagem, se for preciso. Mas eu não tenho culpa da sua vida pessoal. Não. E muitas vezes, eu, pessoalmente, já passei por isso, você fala, cara, é um belo de um profissional, mas ele hoje, ele não tava num bom dia. Não, isso. Certo? Mas isso acontece, porque nós somos humanos, né? Então aquela famosa e célebre frase, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Mas não pode ficar acontecendo rotineiramente, nem pode acontecer uma sequer vez. E quando acontece ou se acontecer, obviamente se for da minha parte, eu prefiro que a pessoa fale comigo, ó, vamos melhorar isso? Obviamente, se for um paciente, pode ser que ele não diga, né? Mas uma pessoa falando mal, para 2, para 3, para 4 pessoas, ela vai passando notícia. Mas quando é para falar bem, é difícil passar de uma pessoa para outra, assim. O mal é mais fácil propagar. Propaga-se do que com o mais bem. Facilidade. Até pelo fato que, vamos dizer assim, o pessoal, querendo ou não, pode ser que goste mais de fofocas, né? Quem não gosta de uma fofoca? Mas é verdade. Entendeu? E aí, até esse assunto que entrou foi mais ou menos isso. Ela também tem uma clínica na área da estética feminina. E aí, aconteceu esse assunto. E aí, eu peguei e falei pra você ver, ó, você trabalha com pessoas que estão indo lá buscar autoestima, bem dizer, mudar a autoestima dela. Aí ela chega lá, você tá com um problema com o marido e quando você transfere esse problema pra ela. É isso aí que muitas clínicas grandes fecham por causa que elas não conseguem gerir isso internamente na clínica, entendeu? Então faz todo sentido. Com certeza. Além do serviço odontológico, qual iniciativas sociais que você, com a sua clínica, você presta ou apoia? Sim, eu vou dar um exemplo claro para vocês. Desde quando eu me formei, o que acontecia muito? O pessoal me convidava para poder ir nas escolas, para poder ministrar palestra para adolescentes, até mesmo para crianças. Para as crianças a gente ensina a escovação, uso de fio dental, a higienização diária, higienização básica de saúde bucal e até mesmo do corpo. Já para adolescentes a gente fazia um projeto que aconteceu por anos também e agora ano passado teve também um projeto que eu chamo de orientação vocacional para alunos que vão fazer o ensino, na verdade o Enem, que estão no ensino médio para 3º ano, por exemplo. Então, orientação vocacional para falar da profissão. Então, eu falava sobre a profissão dentista. Isso acontece
também. A convite das escolas, quando acontece esse convite das escolas, para crianças, para adolescentes. E já estive também para adultos, do EJA, também orientação vocacional. Com isso, era bom que eu falava sobre a orientação, sobre escovação, cuidados, e também o pessoal fica me conhecendo mais ativamente, né? Sim. Você estando ali próximo Sim. de pessoas. Agora, recentemente, nós tivemos também numa escola municipal, nós levamos escova de dente, nós levamos pasta de dente para as crianças, fio dental, enxaguatório, aí nós demos pasta de dente e escova para cada criança. Mas essa foi uma iniciativa também público-privada. A escola me chamou, através do Instituto Doutor, eu fui e fiz. Agora, recente, deve ter mais ou menos uns 40 dias. Então foi muito legal também. Então, onde o pessoal me chama, se houver oportunidade, eu vou, maior prazer. Então eu vou, a gente fala, faz vídeo, mostra vídeo explicativo. Quando dá pra projetar no Data Show, a gente projeta. Quando não dá, a gente leva macromodelo, mostra escovação, mostra fio dental. Então é isso. Agora, recentemente também, são coisas que às vezes a gente não posta. Nós fizemos uma doação também pra asilo, que é de escova, pasta de dente. Então meu filho levou hoje pra escola, Valentim, pra levar pro asilo. Tenho também uma instituição que eu ajudo bastante, que eu gosto, mas aí também a gente não divulga, não preciso de divulgar quem é que a gente auxilia também, é uma entidade de dependentes químicos. Nós vamos lá bastante também, então a gente vai direto, entendeu? A gente ajuda com roupa, com doações de comida, cesta básica e coisas de saúde bucal. Então isso aí tá acontecendo direto, mas também eu não posto, porque eu não vejo necessidade de postar. Tá no interno, É como né? se fosse uma questão pra aparecer, não há necessidade disso. Não é pra Eu aparecer. faço porque eu gosto, porque o pessoal pede, eu sei que tá precisando, porque geralmente quem pede é quem tá precisando. Sim. Obviamente você vê, faz aquela sindicância, tá precisando? Tá. E também, às vezes tem pessoas que chegam, pedem, às vezes não tem condições de pagar o tratamento, ou de tirar a dor ali naquele momento, a gente atende, a gente não cobra, entendeu? Obviamente a gente não vai executar um tratamento, exemplo, de um implante dentário, com cirurgia e tudo mais. Às vezes de uma pessoa, às vezes não tenha condições financeiras, mas não tá tendo condição nem de cuidar da própria saúde. Tá com pressão alta, diabetes, então a gente encaminha pro médico e tira a dor do paciente, entendeu? Atendimentos de urgência, assim, que a gente não cobra. Acontece muito no Instituto. Mas é bacana, cara. Bacana. Essa parte social, igualzinho que você falou. Às vezes a gente fica postando isso, aparenta que a gente quer Se exibir. Se exibir. Mas é bacana isso, porque por isso que, tipo assim, por isso que prospera. Por isso que você prospera, a clínica prospera, porque não é só ganhar dinheiro. Então, eu sempre falo aqui o seguinte, cara, pra gente doar, o balde da gente tem que tá transbordando. Não adianta você querer doar com o seu balde vazio no meio ou ainda ele não tá transbordando, porque você vai tirar da sua própria pele pra doar. Então, acaba isso aí te ferindo muito. Mas se o seu balde transborda, quanto mais você ajuda, mais você doa, mais o seu balde vai transbordar, entendeu? Porque tem muita gente que às vezes não pode e doa. Aí isso, tem muita pessoa caridosa, mas o que acontece? Quanto mais você prospera, mais você doa. Quanto mais você doa, mais você prospera. Então, Com certeza. é importante isso, principalmente assim, ó, vocês que entram muito fácil na parte social, né? Ajuda tanto a criança, o jovem, com os idosos aí também. Sim. Isso é muito bacana. Acontece. E, seguinte, a gente vai entrar numa linha agora que já mais para ajudar novos empreendedores nesse nicho seu. Quais são os principais desafios enfrentados pelos dentistas hoje? Para entrar no mercado ou até mesmo na prática? O que você, na sua visão, você vê o que é mais desafiador para eles hoje? O principal desafio hoje que um cirurgião dentista que está no mercado de trabalho, que acabou de se formar, eu acredito que é você ter aquele cuidado para o primeiro atendimento, para as primeiras consultas. Para você conseguir, às vezes, o primeiro paciente, é difícil. Para você ganhar a confiança dos pacientes. A partir do momento que você faz um trabalho bem executado, bem feito, com um atendimento, até mesmo uma recepção que seja adequada, com um sorriso no rosto, para você mostrar alegria, para você tentar transmitir aquele cuidado que você quer, não pensando somente no valor financeiro, mas aquele cuidado, aquele olho no olho, isso vai ser o diferencial. Por quê? Porque hoje em dia formam-se muitos colegas, formam-se muitos dentistas, formam-se muitos médicos, muitos psicólogos, todas as áreas. Se você olhar, faz pensar, nossa, está muito saturado, o mercado está saturado, mas às vezes está saturado, às vezes de profissionais que precisam de uma maior especialidade, não especialidade técnica, mas especialidade em pessoas. Você acolher o paciente, você buscar aquilo que o paciente quer, porque na maioria das vezes muitos pacientes não vão ao consultório médico ou odontológico
por medo, por receio, por achar que vão doer, por achar que vai incomodar e por achar também, não menos importante, que não vai conseguir pagar. Se você der acesso para o paciente, se você der cuidado, isso sim vai ser um diferencial para você que é profissional que está se formando. Não é fácil, mas tudo no seu tempo. É como se fosse uma escadinha. Você tem que ir indo aos pouquinhos. O primeiro degrau, o segundo, o terceiro. Eu ainda devo estar no segundo ou terceiro. Eu ainda estou aprendendo todos os dias. Até mesmo tem colegas que estão comigo, que se formaram agora recente, eu aprendo muito com eles. Um exemplo, a sua sobrinha, a doutora Rafaela, está conosco. Então atende super bem, sabe? A gente vai aprendendo junto. Tem muita coisa que às vezes eu pego o que é bom da pessoa, eu pego pra mim também, pra buscar, opa, aquilo ali é bom, é pessoa boa, você vai se modelando ali. Tem você se modelando no mercado de trabalho e sabendo atender bem. Você atende bem um paciente, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que não é por acaso. Hoje eu sou dentista pelo fato de eu gostar da profissão e gostar de ter pessoas, que eu cuide das pessoas. Aquela famosa caridade. Eu não citei não, mas eu sou confrade de conferência, que participei também por anos. Hoje eu não sou ativo, mas um confrade que participou de conferência, que faz da igreja, né, na verdade, que a gente participa ali daquela comunidade em igreja, que é o chamado conferências. Aí tem o nome da conferência, que é de acordo com cada santo. A minha era Conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então participei por anos. Aí a gente fazia doação em dinheiro, pouquinho lá, mas aí reunia, e aí doava cesta básica, doava roupa. Então com isso, você busca aquilo que está no seu interior, que é a sua bondade, coisas boas. Obviamente a gente vive de sentimentos bons, mas aquele sentimento ruim você não pode deixar aflorar. Então isso é para os novos profissionais. Você vai se fazer uma pergunta todos os dias quando você acordar. Eu estou no caminho certo? Você faz uma primeira pergunta. Estou gostando da profissão? Segunda pergunta. O que eu quero ser? Você já é dentista, ou você já é profissional formado. Então essas 3 perguntas, você se fez as perguntas. No segundo dia você faz as mesmas perguntas. Eu estou no caminho certo? Eu estou indo bem na profissão? O que eu quero ser? Você responder sim no primeiro dia. No segundo dia você tá mal, você responde não. No terceiro dia você não sabe o que responder. No quarto dia você tá péssimo, tá sem vontade de trabalhar. Então você tá no caminho errado, entendeu? Então você tem que fazer essas perguntas, porque você tem que ter constância na profissão, né? Bem como você também, acredito, tem constância. Eu te conheço agora, já te conheço de tempos anteriores, pelo fato da sua loja. Mas agora você está indo no programa e no marketing, tudo. Tá de parabéns, continue assim. Mas você tem que ter uma constância. E você não pode ficar acomodado naquilo. Então você faz as perguntas pra você. Tô indo bem, tô no caminho certo, eu quero ser isso, eu tenho que me especializar. Se você responder não em um dos dias, você desiste. Então você não precisa de mexer com certeza. Obviamente, não desistir da sua vida, mas buscar modelar a sua profissão. Sim, não entrar nela só pelo dinheiro. Não, pelo dinheiro não, porque pelo dinheiro, o dinheiro é mérito. O dinheiro é mérito seu. Ele é a consequência do serviço que você presta. Do seu mérito, porque independente do valor que você cobra, que você não cobra, igual exemplo, muitos colegas que estão se formando, chegam pra mim e perguntam, aqui, eu tô precisando de saber quanto que você cobra isso. É o que eu digo, eu posso te passar uma noção de tabela, de valores, mas não tem como eu mencionar ou mensurar o seu gasto da sua locação de sala, o seu gasto de energia, o seu gasto de água, o seu gasto com funcionários, o seu gasto, que são as atribuições que já acontecem pra você pagar pela prefeitura. Então você tem que colocar tudo junto, não é chegar e montar com facilidade. Tudo tem luta, tudo tem consequência, tem causa. Então você tem que medir água com fubá. Sim. Entendeu? E isso aí é uma coisa que a gente fala o seguinte, caro e barato. É caro para um, mas não é caro para o outro. Barato do mesmo jeito. Não tem como eu copiar o seu preço, porque o seu cliente ele é diferente, sua estrutura é diferente, seu estudo é diferente, o seu tempo é diferente. Sim. E isso aí, quando se copia, porque eu vou copiar porque se ele tá ganhando, eu vou ganhar. Às vezes você não ganha, entendeu? E às vezes quem você tá copiando, tá perdendo. Ele não soube precificar, ele só foi lá e copiou do mercado. Isso. Então isso aí é Isso é um erro também que pode acontecer de forma que possa atrapalhar até a profissão da pessoa. Sim. Você ficar mensurando o seu custo com o do colega. Por isso que muitas clínicas fecham, o que você disse. E ela não sabe por que ela fechou. Não. Entendeu? Ela não sabe por que ela fechou. Ela não sabe nem diagnosticar, às vezes, o problema que tá acontecendo. Sim. Porque nós somos humanos, nós somos passíveis de erros. Hoje eu estou como dentista. Obviamente, lá na frente também continuo. Mas pode ser que no meio do caminho, se eu não souber fazer a gestão da clínica, ou até mesmo a gente souber fazer a gestão de uma empresa, ela pode ter problemas lá na frente.
Com certeza. Ninguém é insubstituível. Não é. Podemos ser Não é. substituíveis. E pensam muito isso, né? Pensam que é. E em você falando aí, me veio uma pergunta que não tá no meu script aqui, mas é o seguinte: o que você não aprendeu na faculdade que te fez diferença quando você entrou no mercado? O que eu não aprendi na faculdade, que hoje faz diferença no mercado, é a acolhida. A acolhida ao paciente. Não enxergá-lo como um cliente que vai fazer o pagamento ali. É você acolher a pessoa. Não é você acolher, ficar ali bajulando a pessoa. Mas você olhar no olho da pessoa e falar: o que te incomoda? O que você busca? A principal pergunta que nós fazemos hoje quando o paciente chega no consultório e é uma rotina em todos os consultórios, QP, na verdade, queixa principal. A queixa principal do paciente é o que deve ser anotado no prontuário do paciente. O paciente responder assim: tô com o dente quebrado. Tô com o cisne. O pessoal às vezes fala errado. Cisne quebrado. O dente ciso. Tô com o cisne quebrado. Tô com dor. Tá latejante o dentinho da frente. Tem que escrever aquilo. Porque com aquilo é uma informação super importante para que você possa ir na causa do problema. Para que você possa remover aquela dor, aquele problema que o paciente buscou. Porque às vezes o paciente está com uma dor de dente, você não vai olhar para fazer um clareamento no paciente. Você vai resolver aquele problema dele, né? Igual chega-se, às vezes, para você, vai chegar um carro com um defeito, você vai tentar resolver outro. Não, a pessoa não vai gostar do seu trabalho, vai falar, você pode apresentar os outros problemas que existem, obviamente, mas você busca o que é queixa principal do paciente. Então é isso. E isso tem um preconceito muito grande. Eu acredito que eu posso falar da população em dentista. Você vai no dentista, você vai sair com uma folha desse tamanho. Você foi biturar o dente, você traz uma folha danada. Isso acaba sendo um preconceito da gente, que fala: não, cara, eu tô precisando, vamos pôr assim, biturar o dente. Isso. Mas isso. Eu quero sentar, eu quero ser bem atendido, biturar o dente, pronto. Aí você fala: não, cara, mas se eu for lá, ele vai arrumar tanta coisa que eu não sei que eu tenho. É verdade, é um pensamento que pode acontecer. Isso é um preconceito. Concordo. E existe esse preconceito também. Mas não é preconceito, não. Eu acho que, na verdade, de tudo depende o que eu disse anteriormente. Não é um preconceito, depende do diálogo que você vai ter com o paciente. Não, sim, mas aí depois que ele chegou na clínica. Sim, mas às vezes acontece também, Nizinho, você falou, é interessante. Muitos pacientes, às vezes, vão me buscar para um atendimento no Instituto Doutor com outros colegas, eles buscam aquele tratamento específico. E aí a gente pode passar a outro sim, mas você deve perguntar para a pessoa aqui: você quer saber os outros tratamentos que podem ser realizados? Isso é o certo. Isso, se a pessoa falar: hoje não, mas você às vezes não precisa de passar para a pessoa naquele momento. Você passa numa segunda consulta, numa terceira consulta, que é para a pessoa ganhar confiança primeiro. Isso, é esse. Senão você assusta. Esse é o ponto que você chegou. Pessoa. Senão você assusta a pessoa, você tem que ir devagar, no sentido que você mostra o primeiro problema, que é o que a pessoa buscou, a queixa principal. Já o segundo, que é a segunda consulta, a terceira, geralmente uma consulta odontológica, na primeira, você não resolve o problema da pessoa. Então não é preconceito, não. Concordo com você. Faz sentido. Entendi. É interessante isso aí. Por que eu falo isso? E a gente se trata aí do preconceito. Comigo também acontece assim. O cara, vamos pôr assim, a maioria das lojas, eu já tive loja de acessório. Então, chega um carro com um problema no vidro do lado direito. Certo? Só que mostra-se muito mais defeito antes de resolver aquele defeito que o cliente chegou. Então, tipo, resolve o problema que o cliente tá, ou a dor que o cliente tá. Se o problema é o vidro, resolve o vidro. Depois, se ele perguntar, aí você passa o resto. Aqui, hoje em dia, eu trabalho desse jeito. Então, se você chegou aqui, você chegou com essa coisa, tem que fazer isso e isso. Se você me falar assim: olha, tem um amassado do lado esquerdo no paralama, eu vou resolver o seu problema. Eu vou ser a solução daquilo ali. Sim. Se você não me pedir pra mim olhar o resto, eu não vou olhar. Eu mesmo que eu olhe, mas eu não vou falar. Por quê? Eu resolvi o problema seu. Sim. Certo? Agência de marketing. Agência eu sento, qual que é o problema? Eu tô com um problema em visualização, chamar atenção. Então vamos resolver isso. Mas tem inúmeras outras coisas. Não, mas vamos resolver isso aqui primeiro? Claro. E aí é onde que eu entrei ali e falei com você: a gente tem um preconceito com o dentista, é que a maioria, certo? A maioria, assim, eu vou falar de mim, porque falar da gente a gente pode. A maioria que eu já fui, eu saio com uma lista que eu falo: pô, não tem como eu voltar lá mais, entendeu? Mas esse pensamento seu já vamos pôr assim, modificado, isso é bacana. É interessante. Porque senão você assusta mesmo. Você sai de lá e você fala: pô, cara, aí... Porque às vezes a pessoa, ela ficou muito tempo sem ir no dentista. E não, realmente, ou por falta de oportunidade, ou por falta de oportunidade, ou por falta de... A pessoa não teve o tato ali de ver
a necessidade também, entendeu? Sim. Então não é oportunidade, que não aconteceu naquele momento. A pessoa ficou 5, 6, 7, 8, 10 anos sem ir. Obviamente teria muitas coisas para serem feitas, né? Entendi. E vamos entrar numa polêmica aqui, que eu acredito que você vai ajudar muitos empreendedores do seu nicho. Sabemos hoje em dia que os profissionais de odontologia, cara, é muita gente que se forma. Sim. E é muita gente que sai e muita gente começa a trabalhar. Só que o que é pago é muito barato, certo? Na sua visão, por que o mercado tá assim? Porque para se formar para um dentista, é média 4 a 5 anos, média de 150 mil a 200 mil, depender da faculdade. E o cara sai, ou a mulher sai, e ela começa a trabalhar e ela começa a ganhar 30, 20, 50. Isso aí, cara, hoje em dia, depender do profissional, ganha 5, 6 vezes isso aí em uma hora, certo? No mercado que a gente tá. Vamos falar do mercado digital aqui pra galera entender. Depender do serviço que a gente fizer, em 20 minutos, a gente ganha 2, 3 dias aí de uma pessoa que gastou 150, 250 mil pra formar e a gente não é formado e a gente fatura. Por que esse mercado, na sua visão, está desse jeito? Eu vejo que tá formando muito profissional, entendeu? Às vezes inabilitado, porque a faculdade se tornou um meio de renda, principalmente para as grandes universidades, para as faculdades também, facilitando o ingresso dos alunos. E eu vejo que seria interessante, logo quando o profissional se formasse, que eu acho interessante, por exemplo, faculdade de Direito. Faculdade de Direito, quando o profissional se forma, ele tem que fazer uma prova chamada OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então deveria se ter também em outras profissões, não somente na Faculdade de Direito, certo? Porque às vezes formam-se profissionais que não estudaram tanto quanto deveriam. Porque a Faculdade de Odontologia não é uma faculdade fácil, é uma faculdade difícil. Tanto é que em outros países, a exemplo dos Estados Unidos, o profissional dentista ou odontólogo, ele é formado através da medicina. Então faça o curso de medicina para depois ser uma especialidade odontológica. Caramba. No Brasil não, no Brasil é odontologia, 4, 5 anos, certo? E aí ele está habilitado para os atendimentos, mas ele não tem condições técnicas e condições até mesmo psicológicas para começarem talvez um atendimento que seja mais complexo. Então, pela quantidade de faculdades que abriu-se no Brasil, deveria-se ter mais um controle do Conselho de Odontologia, Regional de Odontologia, Conselho Federal de Odontologia e facilidade de formação e ingresso dos alunos. Não somente odontologia, viu? Tá formando inúmeros profissionais e infelizmente acontece hoje em dia muitos problemas em clínicas que nós vemos nos jornais, clínicas médicas odontológicas de pacientes que às vezes entram vivos e morrem. Mas isso aí não é mérito para que nós possamos dizer aqui. Mas é o seguinte, porque nós trabalhamos com pacientes cirúrgicos, são cirurgias difíceis, complexas, então nós temos que pedir exames do paciente, muitas das vezes não acontece em clínicas, certo? Então, isso que eu digo que está saturado. Facilidade de ingresso dos alunos e a formação em si, às vezes não está adequada, dentro da faculdade mesmo. Entendi. E pode-se dizer pela alta demanda de gente no mercado também? Sim, alta demanda de profissionais, mas também existe uma alta demanda de pacientes. Por mesmo que está saturado, que é o que você está dizendo, ainda existe uma demanda reprimida de pacientes que não vão ao consultório odontológico. E uma melhor conscientização por parte da população, que seja de forma privada, que acontece nas redes sociais, bem como uma propaganda que às vezes eu faço, que pode ser sim um start para a pessoa ir no consultório, bem como o governo. Precisa que o governo dê maior condições para as pessoas irem, até mesmo participações públicas. Exemplo, muitas pessoas ainda não têm condições de executarem um tratamento odontológico de qualidade pago. Aqui na nossa cidade nós somos agraciados, porque a cidade, quem quer trabalhar aqui na cidade de Cláudio consegue pagar um tratamento odontológico, mas o Sistema Único de Saúde ele é sobrecarregado. Se você buscar um atendimento odontológico aqui mesmo na cidade, pelo SUS, você fica na fila de espera. É mesmo? Tenta um atendimento com facilidade pelo SUS. Caramba, velho. Você consegue uma certa urgência, mas você não consegue facilidade no atendimento público do SUS. Então tem uma demanda reprimida de pacientes, até mesmo que não tem condições de executar, que não funciona. Então o próprio sistema, ele é falho. O próprio sistema do governo, certo? Então tem muita coisa que pode ser melhorada. Escovação em escola. Você vê falar se tem? Tem uma demanda reprimida. Várias brechas, então. Tem várias brechas, não tem. O próprio Sistema Único de Saúde, às vezes, é isso que acontece. Então, assim, tem muitos profissionais formados, mas poderia ser muito superior
Então, toda uma cadeia desde a formação do aluno, desde o ingresso do aluno na faculdade, desde a formação. Então, assim, pro recém-formado, ele tem que colar numa pessoa que tenha experiência para poder buscar, entendeu? Depende da própria pessoa, depende do próprio colega, para poder ter qualidade de atendimento, qualidade de recebimento e qualidade no atendimento. Depende do próprio dentista. Ninguém vai fazer pra você isso, entendeu? Que tá formando. Exemplo, quando eu estava me formando, isso eu repito, há 11 anos atrás, 2013, muitos colegas formando-se na minha sala, na minha faculdade, foram para clínicas populares. Eu pensei diferente. Falei, eu vou pra minha cidade, vou buscar trabalhar na minha cidade, não sei como nem quando começo e vim. Então, porque senão, logo quando eu me formei, exemplo, nós não tínhamos casa, apartamento aqui. Eu vim com a cara e a coragem para alugar um apartamento. E aluguei o apartamento, certo? Apartamento do Zé Maria Cordeiro. Aluguei o apartamento e vim, morava sozinho. E alugava, custava pagar o aluguel. Não tinha onde trabalhar. Mas aos poucos eu fui fazendo contato com as pessoas que são boas e o network, que é o que você disse. E não fui pra clínica popular. Se eu fosse pra uma clínica popular, exemplo, eu ficaria na clínica popular 2, 3, 4, 5, 6 anos. E depois, se eu quisesse vir pra minha cidade, eu teria dificuldade de vir. Porque seria pra mim um tempo perdido. Eu ficava pensando nisso. Vou perder 2, 3, 4, 5, 6 anos numa clínica popular pra ganhar experiência e pra, querendo ou não, o pessoal um dia fazer um pé de meia, eu acho que vai ser um tempo perdido. Se é pra eu perder... Você não vai conseguir juntar um financeiro depois pra abrir um consultório, no caso. Talvez sim, talvez conseguiria. Mas trabalhando numa clínica... Talvez sim, talvez conseguiria. Porque em clínicas populares que a gente diz em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, entendi. Entendeu? Não é BH, por exemplo, cidades maiores. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, aí às vezes conseguiria sim. Pode ser que não também. Depende do seu fluxo, do seu atendimento e da sua produção. Porque geralmente trabalha segunda a sábado, de 7 da manhã às 21, às 22. Aí junta mesmo, né? Acaba com a saúde, entendeu? Aí eu já fiz diferente. Opa, vou voltar pra Cláudio, vou tentar se instalar na cidade, que é uma cidade que eu gosto, que eu amo. E realmente eu gosto da cidade. Quero permanecer o resto da minha vida aqui na cidade de Cláudio. Tive a oportunidade de ter consultório, clínica, na verdade, em outras cidades. Não desprendi, porque senão teria em outras cidades, pode ser que aqui ficava um pouquinho deixado, entendeu? De lá. Então não chegou o momento ainda. Então mantive aqui. Falei, vou ficar aqui. Show de bola. E agora vamos fazer aqui uma volta aqui no passado. Se você tivesse se formado hoje, nesse mercado você trabalharia, vamos como CLT, você montaria seu consultório ou você já ia direto já investindo em uma clínica grande? Então, se eu tivesse me formado hoje, eu não mudaria nada que eu fiz anteriormente. É difícil a gente se colocar no lugar do outro. Por quê? Você não sabe a dor do outro, não sabe o que se passa na cabeça de quem está se formando. Mas eu não mudaria nada. Faria da mesma forma. Eu viria para a cidade de Cláudio, alugaria o apartamento, começaria a trabalhar, igual eu trabalhei com a doutora Lourdes, auxiliou tanto para mim, foi uma mãe. Trabalharia na prefeitura que eu tive a oportunidade, ou pode ser que não, se não houvesse oportunidade, e ficaria trabalhando do lado de um dentista bom ou excelente, assim como foi a doutora Lourdes para mim, entendeu? Foi um exemplo. Não mudaria nada. Eu continuaria desta forma para tentar ter a clínica. Isso eu faria. Entendi. Então eu trabalharia primeiro para mim mesmo. Para mim no sentido assim, ó, que eu falo. Tanto tendo alguém ao meu lado, assim como os colaboradores que estão no instituto. Mentor. Eu fiz desta forma. É isso, tendo um mentor. Não que eu seja um exemplo, mas que sirva de lição, entendeu? Sim. Para poder direcionar. Se direcionar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa vai ter aquela abrangência para depois ver a especialidade também. Porque não adianta nada a pessoa formar e não ter uma especialidade para ir. Ela ser generalista. Hoje em dia o dentista generalista, ele ficou pra trás. Ele não pode fazer de tudo. A gente não consegue fazer de tudo. A gente tem que ter ser especialista em determinada área da sua afinidade e a área que você ama. Não adianta você fazer de tudo. Quem faz tudo, às vezes acaba fazendo nada. Hoje em dia, no seu setor, no seu nicho, a gente vê o contrário. A gente vê muita gente saindo, se formando, financiando, entrando numa dívida enorme e abrindo um consultório top. Mas a pessoa não tem experiência. E acaba passando pouco tempo, essa pessoa tenta se vender esse consultório e vende-se muito abaixo do mercado. Ou a gente já vê a pessoa já indo ali, pegando a família e já abrindo uma clínica. É a contramão do que você fez. Sim. Certo? Com isso, na sua visão, seria um ponto arriscado? Eu acho que sim. É arriscado. O que você disse, a pergunta é se seria arriscado que a pessoa abra uma clínica ou ainda tenha o seu próprio negócio. O que é o coração da clínica? Ou ainda das clínicas, dos consultórios?
O que é que você acha que seja? O paciente. O paciente é o coração da clínica. É ele que é o seu patrão. É o que eu digo. O paciente que paga as minhas contas, o paciente que paga minha água, que paga minha luz, que paga os meus funcionários, que pagam os colaboradores. Não sou eu que sou o patrão. Quem é o patrão? O paciente. Então não adianta você ter luxo, você ter do bom e do melhor em material, de você ter bom e o melhor estrutura, de você ter bom e o melhor em piso, em teto, em pintura, e você não ter paciente. Então a acolhida ao paciente, o diálogo e você saber ganhar ali, fazer aquele tete a tete, né, que o pessoal fala, que é o frente a frente, né, com o paciente, e você atender bem. Não adianta, se você não tiver o paciente, eu acho arriscado. Hoje em dia, o que você conseguir evitar para fazer financiamento, entrar em dívida, principalmente porque as taxas de juros estão altíssimas, você tem que sair fora. Show de bola. Isso aí vindo da sua boca, um profissional que está há tanto tempo aí no mercado, cara, isso tem um peso enorme para quem tá estudando para odontologia, para quem tá entrando no mercado, isso aí é muito top. E finalizando aqui o AssonaCast, quais estratégias você usou e que realmente você fala, essa aqui funciona para odontologia? Então, muitos pacientes, quando eu atendi durante 4 anos na prefeitura, o que se fazia na prefeitura? Que são os atendimentos de saúde básica, limpeza, restauração, cirurgia simples, certo? É o que entrava ali nos atendimentos. Mas, muitos pacientes, às vezes, não tinham condições de fazer o atendimento no consultório particular. Muitas das vezes, o que eu fazia? Eu já estava fazendo a especialidade em cirurgia em implantes. O que eu fazia? Eu levava material do consultório pro posto de saúde, pra prefeitura. E com isso, às vezes, eu fazia um atendimento um pouco mais especializado, que estava dentro da atribuição do PSF e que era válido, que o governo aceitava. Exemplo, cirurgia de siso, extração de terceiros molares. Eu fazia muito no PSF. Então, com isso, foi muito bom. Eu ganhei confiança dos pacientes, eu ganhei mão fazendo a cirurgia limpa, a cirurgia adequada, com a técnica certa. Ganhei mão com isso, foi muito bom. Experiência. Às vezes tinha as restaurações que não eram feitas dentro do posto de saúde também, restaurações um pouco mais difíceis. Eu levava material do meu consultório e fazia também no PSF. Às vezes eu precisava de atender, exemplo, 3 pacientes pela manhã e 4 ou 3 pacientes na tarde. Eu marcava pela manhã, aí tinha os pacientes de urgência, que todos que chegavam atendia, tipo de 7 às 7h30 da manhã, depois de 7h30 às 11h30, que era hora de almoço, tinha que atender 3 pacientes. Eu marcava, se desse tempo, e se fosse hábil o procedimento, eu marcava 5, 6 pacientes. Eu atendia mais, entendeu? Não é porque eu ganhava um salário fixo por mês, exemplo, um salário fixo lá de um valor X, exemplo, 3, 4 mil reais por mês. Ah, se eu fizer atendimento de mais um, vou ganhar mais? Não, o salário é fechado, entendeu? Eu atendia mais, à tarde, aí 12h30 voltava, ficava até 4h30. Eu tinha que atender 3, 4 pacientes, que era a meta da Estratégia Saúde da Família, o ESF. Eu atendia mais também. Às vezes os colegas falavam, por que você tá atendendo esse tanto de paciente? Porque eu gostava, que eu quero aprender, eu quero ter experiência. Querendo ou não, é bom pra população, é bom pra mim, entendeu? Eu fico conhecido. Todo mundo ganha. Então, querendo ou não, era uma estratégia positiva pro meu marketing, pro cuidado dos pacientes. Com isso eu ganhava também experiência. Com certeza. Sem pensar no financeiro, que isso aí eu não ia ter atribuição, nem salário a mais nenhum. Mas pra mim foi fantástico, entendeu? Da mesma forma no consultório. Às vezes o paciente chegava pra fazer uma restauração. Pagou uma. Vamos fazer essa. Vamos trocar essa restauração sua, que ela tá infiltrada. Não consigo, não posso pagar. Vou fazer ela pra você. Faço. Até hoje eu faço isso. O paciente pagou 2. Vamos fazer 4? Faço. Já tô sentado ali, tô com a mão na massa, eu faço. Tá anestesiado. Você aceita fazer? Aceito, vambora. Faço. Ah, tem uma limpeza pra fazer. Não, mas você tem um quebradinho no dente. Então, pra fazer uma restauração, é mais X. Quer fazer? Não posso, tô apertado. Vou fazer pra você. Faço. Entendeu? É isso. Já tô com a mão na massa, vamos fazer. Você ganha o paciente, a confiança, a pessoa vai ficar feliz. E o mais importante, você ganhou o coração do paciente. Ele vai ser difícil de trocar. O doutor Frederico lá do Instituto Doutor por outro colega. Sim. Não que eu seja superior, mas eu consegui fazer um atendimento diferenciado pro paciente. É aquele negócio, né? E você entrega mais do que você foi pago. Sim. E volta naquela base lá em cima. A gente lida com pessoas. E não é só pelo dinheiro que a gente trabalha. Não. Né? A gente precisa do dinheiro pra gente viver, manter ali as contas da gente. Mas às vezes, cara, igual você falou, você tá com a mão na massa. O que é uma coisa a mais, uma coisa a menos? Sim. E essa pessoa falando bem de você, né, que é um bem do coração, não é um bem inventado, nem pago, isso não tem preço. Não. E, Frederico,
Frederico, sempre a gente tá acabando o AcionaCast aqui, sempre a gente faz duas perguntinhas. Uma é um sonho e a segunda é um conselho. O conselho ele pode ser nichado pelo seu nicho, certo? Ou ele pode ser um conselho geral para a parte empreendedora. E o que seria um sonho do Frederico Amorim, empresário? Sim, um sonho que eu tenho, Frederico Amorim, é eu trazer sempre melhores atendimentos, melhores cuidados, estando e morando aqui na Cidade de Cláudio, que é onde a minha família está, a minha família reside, a minha família Natália, o meu filho Valentim, trazendo sempre o melhor para a Cidade de Cláudio, porque às vezes eu ia em muitas cidades, às vezes vizinhas, às vezes cidades grandes, aí às vezes você viaja um pouquinho para fora do país, você pensa, dá para levar isso aqui para a clínica, dá para levar esse atendimento diferenciado, dá para trazer coisas boas para a população claudiense, dá para você incentivar outras pessoas a serem boas naquilo que faz. Então um sonho que eu tenho é isso, estar na Cidade de Cláudio, morando, residindo e tendo sempre muitos atendimentos. E é o que eu digo também no meu marketing que eu faço do Instituto Doutor, que o sonho do Instituto Doutor é trazer tratamentos de qualidade, tudo em um só lugar. Hoje ele se realiza. E tem mais sonhos sim que podem vir, que é o que você está perguntando, que é trazer o melhor para a Cidade de Cláudio, sempre. Que é uma cidade que eu amo, busquei voltar para aqui, poderia estar em outra cidade, pode ser que fosse bom e pode ser que não fosse também, porque o futuro também a Deus pertence. Sim. Então, assim, é ter uma família que vai ser uma família abençoada e também trazer o melhor sempre, que é um sonho. Então, assim, não é nada financeiro, é algo do coração, sabe? Porque depois a gente vai envelhecendo e eu penso assim, nossa, será que... Eu atendo muitas pessoas idosas. Aí, às vezes, chega uma pessoa mais idosa lá no consultório e eu penso, será que algum dia eu vou chegar nessa idade? Exemplo, tem um senhorzinho de 84 anos que eu atendo ele, fiz a prótese. Será que eu vou conseguir chegar a 84 anos de idade? Então esse também é um sonho que eu tenho. Ser um idoso com saúde, com qualidade de vida e também proativo. E um conselho que você possa deixar aqui pro AcionaCast? Então, um conselho que eu tenho para deixar para vocês que estão vendo aí o AcionaCast é o seguinte. É uma história, uma pequena história, sabe? Então, vamos buscar através de uma pequena história. Certa vez, em um local muito longe e distante daqui da cidade de Cláudio, havia um rei. Então esse rei, ele disse que daria muitas pedras preciosas, muito ouro, muitos bens em joias e pedras. Então ele disse o seguinte e fez 3 perguntas para a população daquele reino distante. Disse o seguinte e perguntou, qual é o local, qual o lugar mais importante desse mundo? Então a primeira pergunta, qual o lugar mais importante desse mundo? A segunda pergunta, qual a pessoa mais importante desse mundo? Então, a pessoa mais importante desse mundo. E a terceira pergunta que ele disse para as pessoas que estavam lá, que a que soubesse responder as 3 perguntas ganharia, o que eu levo deste mundo? Ou o que eu levarei deste mundo, que é o mais importante deste mundo? Então, assim, foram muitas pessoas que buscaram estas respostas e chegaram com inúmeras respostas para o rei. Nenhuma dessas respostas foram importantes. Então o rei pegou e fez o seguinte, ele chamou um sábio e falou, esse sábio vai saber responder. Era um monge que morava lá no alto de um monte, ficava lá pensando o dia todo. Então o monge ele chegou e respondeu essas 3 perguntas para o sábio. O sábio respondeu para o rei, né? Então ele perguntou qual o lugar mais importante do mundo. Então o lugar mais importante do mundo, o sábio, que é um monge, ele respondeu, o lugar mais importante do mundo é onde eu vivo, é onde eu resido, é onde eu estou trabalhando, onde eu estou construindo a minha família, onde eu tiro o meu sustento para sobreviver, nem que seja o básico. E o rei gostou da resposta. Já a segunda pergunta é qual é a pessoa mais importante desse mundo? Então a pessoa mais importante desse mundo é a pessoa que busca o seu cuidado, não é você. É a pessoa que te busca. É através da caridade. Então, através da caridade, você dá uma mão, mas você estende a outra mão para a pessoa. Então, através da caridade, você ganha amor, confiança, respeito, qualidade de vida. Então, essa foi a segunda resposta do monge. Já a terceira, qual é o local, o que eu levarei deste mundo? O que eu levarei deste mundo? Já o monge, ele respondeu, não vai levar nada desse mundo. Então nós vamos levar, pelo contrário, nós vamos deixar coisas boas. Então se a gente deixar coisas boas para as pessoas, isso já basta. Porque a única certeza que nós temos nesta vida é a morte.
Então, se a gente souber viver bem, se a gente poder viver bem com as pessoas que estão ao nosso lado, com a esposa, com os filhos, ou com o marido, ou com as filhas, ou com os filhos, ou no seu local de trabalho, com isso você vai poder levar muitas coisas boas. Mas você não vai levar coisas materiais, você vai deixar, pelo contrário. Então, com isso, o rei ficou satisfeito. Pegou as joias, pegou tudo que tinha de ouro, pegou as pedras preciosas e foi para entregar para o monge. O monge já disse, já estou satisfeito, não precisa de nada disso, já estou satisfeito. Então, as pessoas que estavam ouvindo isso ficaram maravilhadas. Por quê? O monge, com toda a sua sabiedade, com todo o seu cuidado, soube responder para o rei o que era importante na vida do monge. E ele viu que nem tudo que é dinheiro, nem tudo que é joia, nem tudo que é ouro é tão importante quanto a caridade, quanto o amor, quanto o respeito às pessoas e principalmente às pessoas que estão ao nosso lado. Família, amigos, que são poucos, pai, mãe, avô, avó. Então aproveitem a família de vocês quando vocês têm eles ao seu lado. Porque depois que acontecer da partida, não adianta a gente querer chorar, a gente espernear. Então aproveitem a vida de vocês e busquem sempre o melhor. Tenham garra, tenham perspectiva, tenham ambição boa, não é ambição das coisas dos outros. Porque você não pode enxergar as pessoas como concorrentes. Vocês têm que enxergá-las como cada pessoa tem o seu problema, a sua dor. Você tem que enxergar que você pode ser melhor, mas não como concorrente. Sabe qual que é o seu maior concorrente, Neizinho, hoje em dia? Você mesmo. Eu mesmo sou o meu maior concorrente, que às vezes a gente tem dia que nós não estamos bem, mas nós temos que erguer a cabeça, levantar, trabalhar, agradecer a Deus e correr atrás dos nossos objetivos, das nossas metas. Obrigado, Neizinho, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz de estar aqui no AcionaCast. É um programa fantástico, muito sucesso, muita luz na sua vida. Que Deus te abençoe sempre, você, a sua família, e o que depender de mim, que for bom, conte comigo. Tá bom? Você tá de parabéns. Show de bola, cara. Belas palavras. Eu que te agradeço pelo seu tempo, pela sua agenda. A gente sabe o quanto é difícil encaixar na agenda de vocês. Mas a gente tá muito feliz, cara. Eu fiquei feliz demais. Muito feliz aí de ter você aqui, certo? E principalmente pela sua autoridade, que você é, a pessoa que você é. Você é uma pessoa que também tem uma energia muito boa, certo? E eu estou de portas abertas, a AcionaCast está de portas abertas para você. Qualquer novo empreendimento seu, pode mandar aí pra gente, a gente te traz aqui novamente, certo? E, cara, a gente não tocou aqui sobre a fé e a família, certo? E agora eu libero o microfone para você fazer as suas considerações finais e fala um pouquinho sobre a fé e a família nos seus empreendimentos. Eu vejo que a base de tudo hoje em dia chama-se família. Se nós temos uma família na qual, obviamente, não somos todos perfeitos, mas se ela está estruturada no amor, tudo flui. Tanto com o pai, com a mãe, com os filhos, com a esposa ou com o esposo. Então, se você busca qualidade de vida para sua família, busque no amor, busque na caridade, busque na paz, busque na alegria, busque em coisas positivas. O que é ruim, que fique da porta para fora. Porque hoje em dia o mal ele existe, mas o bem é superior. Eu até brinco no consultório o seguinte, Neizinho, hoje em dia existem ainda pessoas maldosas, pessoas ruins, mas a maioria são pessoas boas. Sim. Então isso é bom. Então se tem uma laranja podre em um cesto, ela consegue estragar o cesto todo ao longo do tempo. Você remove aquela laranja podre e descarta no lixo, acabou, você conseguiu se livrar. Então a base de tudo hoje em dia chama-se família. Também, importantíssimo, família e Deus. Porque se nós temos um Deus maior, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar e passou-se por tantas provações, que morreu crucificado, depois ainda de ser dito como se fosse rei, né, por Herodes e pelo povo em questão da época, e foi crucificado. Quem somos nós para ainda ficar reclamando da vida, né? Porque uma pessoa tão boa como foi Jesus Cristo, que foi o nosso Messias, o nosso guia, e até hoje é, há mais de 2000 anos, como que uma história perdura por 2000 anos? Obviamente, aconteceu, então eu tenho fé nisso. Então Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está por nós, bem como os outros santos, que eu também entendo que existiram. Nossa Senhora, São José, que também é fantástica, sim. Então a história é fantástica. Então nós temos que ter fé em Deus, acreditar, rezar todos os dias, e também a oração de São Bento é super importante, que diz também um trechinho dela, para Satanás beber do próprio veneno. Se ele bebe do próprio veneno, nós não vamos beber desse veneno, né? Que é a oração de São Bento. Então se ela acontece nas nossas vidas, nós não podemos beber o veneno que Satanás está nos dando. Jesus Cristo e Deus são maiores, juntamente com a base familiar.
Então a minha família pra mim é super importante nos meus empreendimentos, na minha vida. E hoje em dia eu tenho uma mentora muito forte que é a minha esposa. Ela me auxilia muito, a Natália. Um beijo, Natália. Um beijo, Valentim. Show de bola. E com essas belas palavras aí do Frederico, a gente termina o AssonaCast. Espero que você tenha gostado. Você conheceu um Frederico um pouco diferente, né? Você viu que hoje em dia ele é um profissional tão grande, tão gabaritado igual ele é, né? Uma clínica grande, conceituada aqui na cidade. Porém, é um rapaz que começou a capinar lá atrás. Então, se ele conseguiu, você que tá aí do outro lado, você que tá estudando odontologia, você que tá começando agora, com certeza você também pode conseguir. Então, muito obrigado e te espero na próxima entrevista.